programa Cotrijuc no Campo deste sábado, 20 de março, falamos sobre o manejo pós-colheita. No processo da produção agrícola, o produtor realiza todo o preparo da área, com extrema atenção, visando obter grãos de maior qualidade e o aumento dos índices de produtividade. Isso inclui semear na época e com a população recomendada, verificar o desenvolvimento da lavoura, estar atento ao controle de pragas, doenças e plantas daninhas, bem como acompanhar as condições climáticas da propriedade e trabalhar com o maquinário bem calibrado em todas as etapas da produção. Contudo, terminada a colheita de grãos no campo, as preocupações com a propriedade não param, mesmo após o fim da safra de verão, uma vez que o cuidado com o pós-colheita é tão importante quanto as outras etapas de cultivo. Para a gente entender um pouco mais sobre o manejo pós-colheita, conversamos com o engenheiro agrônomo Felipe Miquelon, ele que também é coordenador da área experimental da Cotrijuc. Bom dia, Felipe, bem-vindo ao programa Cotrijuc no Campo. Bom dia, Luziana, bom dia a todos os nossos associados e aos ouvintes, é um prazer estar mais uma vez aqui conversando contigo. Felipe, em breve muitos produtores já finalizam a sua colheita e aí vem o questionamento: o que fazer no pós-colheita? Quais são as práticas a serem feitas para a preparação do solo para a próxima safra? Então, Luziana, o produtor aí se encaminhando aí para iniciar a colheita, né? A gente espera que seja melhor do que foi na última safra, né? Encerra o ciclo da soja, mas já inicia um novo ciclo, a nova safra, né? Então, a gente entende que é um momento crucial para o manejo aí da lavoura, principalmente para controle das ervas daninhas de maior dificuldade, né? O produtor também pode, nesse momento, realizar as aplicações de calcário, correções de solo, que é um momento ideal para ser feito, né? Porque é um momento que a gente não tem muita cultura de produção de grãos agora, a gente está saindo com a soja, até entrar uma próxima cultura que seria uma aveia, um trigo, enfim, ainda tem um período de tempo aí, então a gente pode estar fazendo as correções de solo, é muito importante estar realizando uma cobertura de solo, né, que também vai melhorar e estruturar melhor esse solo para receber a nova cultura que vem aí na sequência. E aqui no Rio Grande do Sul, por sermos uma área mais fria, o que é recomendado então aos produtores, Felipe? Então, a gente está finalizando a safra agora, esse período que é mais, não é inverno ainda, mas também não é verão, então ele são temperaturas mais amenas, mas não são temperaturas frias. O que a gente costuma trabalhar é a cultura do nabo, é uma alternativa interessante, tem que tomar um pouco de cuidado com relação ao mofo branco, enfim, mas bem manejado, é uma cultura interessante. O pessoal está entrando agora também com alguns mix de culturas com a própria ervilhaca, crotalária, é uma cultura interessante para se trabalhar agora. Alguma coisa de aveia, para o pessoal que busca pastejo ainda já está se iniciando, né? Vai iniciar nos próximos dias, ainda está um pouco quente, né? A gente tende a ter maiores problemas com doenças, né? Então nessas culturas de inverno agora, no cedo, então o nabo é uma alternativa interessante. Quem vai trabalhar com trigo, aveia, o nabo é uma alternativa interessante, né? Para quem vai trabalhar com milho, então aí o nabo já não é tão interessante pelo ciclo dele ser mais rápido. Então a gente também hoje tem algumas cultivares de nabo que a gente vem trabalhando para entregar uma melhor condição aí de palhada, né, com um ciclo mais longo, vai demorar mais para entrar no período reprodutivo, que vai nos ocasionar aí uma palhada melhor e vamos correr menos riscos com doenças, né. Isso, já que você falou na palhada, já pensando então do plantio da próxima safra, então o que se recomenda para uma boa palhada? Uma boa palhada, ela precisa cumprir o papel de palhada. O que seria um papel de palhada? Suprimir a quantidade de plantas daninhas, né? A gente entende que isso é fundamental, auxiliar na rotação de culturas, manter o solo coberto. Então cada palhada ela vai ter uma finalidade diferente. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com agora antes do trigo, como a gente comentou, o nabo é uma alternativa interessante, ele vai liberar nitrogênio para o trigo e tudo mais, então é uma alternativa interessante. Se eu estiver pensando em milho, talvez eu trabalhar com
uma ervilhá que é mais interessante que o nabo, porque a ervilhá que tem um ciclo mais longo, vai ter mais tempo para ciclar nutrientes. Até eu semear um milho eu vou ter ela bem estruturada. Se eu estou pensando em soja, né, as gramíneas como um todo vão ir muito bem como palhada. Então eu tenho aveia branca, aveia preta, centeio, triticale, são culturas que entregam uma palhada, uma cobertura melhor. No caso do centeio, é uma palhada muito interessante, principalmente na supressão de plantas daninhas, por ela ser uma palhada que tem uma relação carbono-nitrogênio mais elevada, então ela demora mais para se decompor, né, e vai entregar para a soja uma cobertura muito satisfatória. Então é uma alternativa interessante. E outros pontos são os mix, né? Aí que o pessoal fala que nada mais é que os consórcios, então, com mais de uma cultura. Pode ser com centeio ervilhaca, aveia e nabo. Sempre o que é mais importante de tomar cuidado nessas coberturas e nesses consórcios. Tem que respeitar a característica de cada cultura. O nabo a gente tem como característica por ser uma cultura rápida, então eu não posso deixar ele muito tempo lá no campo porque ele pode virar problema na cultura subsequente. Então, alguns pontos aí que a gente aborda e sempre trata com os produtores, né, que são pontos de atenção, né, com relação a coberturas de solo. E sem contar que assim, o sucesso de uma cobertura de solo começa por ter uma semente de qualidade e uma implantação bem feita, porque vai impactar diretamente. Se eu não conseguir implantar bem a minha cobertura de solo por motivo de ou a semente não ser boa ou a minha implantação não for bem feita, ela não vai cobrir o solo e eu vou ter escape de planta daninha, eu vou ter muitas plantas daninhas lá e daí eu vou perder o sentido de ter a minha cobertura de solo. Perfeito, Felipe. Também é bom destacar sobre o manejo da buva, né, que tem aquela velha que devemos controlar no inverno. Como que é possível então controlar a buva? Então, Luciana, como a gente comentou, a palhada, a cobertura de solo, ela é um fator que nos auxilia muito, né, no manejo de buva. A buva, ela é uma planta que ela precisa de luz para emergir. Então, o solo coberto inibe que ela venha emergir. Ela precisa de umidade no solo. A característica que nós tivemos na safra passada foi o nosso inverno um pouco mais seco e o período antecedente à semeadura da soja seco. Então, é comum a gente ver aí na beira da estrada que as nossas lavouras estão com bastante buva. E o produtor, às vezes, fica assim, eu pequei no manejo. Muito dessas buvas, elas emergiram depois da soja estar implantada e aí não tem mais como controlar. Então, o nosso controle deve ser feito no inverno. A gente tem hoje ferramentas aí importantes aí que precisam tomar cuidado, né, para usar, como é o exemplo dos auxínicos, que são alternativas que não pode ficar de fora do nosso manejo, mas ele tem os cuidados aí por conta de ter proximidades com videiras, enfim, a gente vem aí por conta de legislação precisando tomar esses cuidados e porque também se eu vou aplicar aqui e o meu vizinho do lado tem alguma cultura suscetível, eu vou estar prejudicando e até as minhas culturas suscetíveis também. Então, os auxínicos são fundamentais no manejo. Inibidores de protóxicos também são muito importantes. E assim, o que a gente percebe que é melhor? O manejar no inverno, fazer esse manejo. Então eu vou ter uma cultura de cobertura no solo, né? As áreas que eu tenho cultura de cobertura, como ela não é uma cultura de interesse de grão, então eu posso, digamos assim, arriscar um pouquinho mais no meu manejo e talvez forçar um pouquinho mais com o herbicida, que se eu prejudicar um pouco a cobertura, ela vai se recuperar e eu vou conseguir ter a cobertura de solo. Já se eu tenho culturas de grão como o trigo, já fica um pouco mais complicado. Então, a gente sempre orienta o produtor que na área dele que vai trabalhar com trigo, ele trabalha numa área que está mais limpa, que não tenha tanto problema de buva. E as áreas de problema de buva, trabalhar com uma cobertura de solo e associar então esses manejos com herbicidas, que aí é importante sempre o produtor trocar uma ideia com o seu técnico, com o agrônomo, para poder acompanhar o que está acontecendo lá na lavoura naquele momento, ver como que está a planta, a infestação e direcionar um manejo. Eu vou manejar com herbicida A, B ou C, eu vou fazer sequencial, não vou. Agora, finalizando a colheita, imediatamente vai começar a surgir, então as plantas vão começar a rebrotar, né? No caso de buva, o próprio capim rabo de burro, que eu acho que é importante falar, porque o produtor
vai presenciar aí no campo, né? Então são culturas de mais difícil controle, plantas daninhas de mais difícil controle, que o produtor vai precisar fazer um manejo mais específico. Então, colhendo a soja, aguardando aí os rebrotes, assim que essas plantas, no caso do capim rabo de burro, tiver com rebrotes de 10 a 15 centímetros, fazer a aplicação com herbicida adequado, vai ter um controle muito bom. E a buva, assim que ela também estiver rebrotando e com uma brotação jovem, a aplicação e controle vai ficar muito boa. Então faz essa limpeza, entra com a cultura de cobertura e depois já vai estar bem mais tranquilo para manejar. E quando chegar lá na hora de semear a soja, o produtor pode fazer uma dessecação com custo inferior, vai ter um resultado muito melhor e a sua lavoura de soja vai estar limpa e ele pode dormir tranquilo lá, não vai precisar se preocupar com as plantas daninhas. Perfeito. Você que também é responsável pela área técnica da Cotrijuc, recentemente tem algum trabalho já sobre cultivares de trigo na nossa região, que é uma das alternativas então para o inverno? Como que está esse trabalho? A gente vem trabalhando já algumas safras com o trigo, né, testando materiais, manejos. Então a gente já tem resultados aí das cultivares de trigo da última safra, né? Então, o pessoal está acompanhando aí, o pessoal da área técnica tem acesso a essas informações. A gente também vai estar divulgando nos próximos dias para o produtor ter acesso, né? A gente conduz e tem um foco muito grande em produtividade, mas também em rentabilidade, né? A gente sabe que o trigo ele é uma cultura delicada, então a gente precisa ter uma cultivar que produza, mas que seja tolerante. Então esse é o foco que a gente tem, né? De buscar sempre aí materiais. A gente hoje trabalha com diversos obtentores, aí, como exemplo a própria Biotrigo, a OR, entre outros materiais aí da própria Fundação ProSementes também, que o nosso setor de sementes aqui na Cotrijuc trabalha. Então são materiais, dentro de cada obtentor a gente busca materiais que se encaixem na região que o produtor está inserido. Então são trabalhos que a gente vem conduzindo, vem buscando. A gente também trabalha na questão do manejo do trigo, né? Qual que é a cobertura melhor para mim implantar antes do trigo, qual que é o meu fungicida melhor para mim aplicar nesse trigo, a população ideal para esse trigo. Então são manejos que a gente vem trabalhando, e não só para o trigo, né? A aveia, por exemplo, que é uma alternativa muito interessante para o inverno também, a gente conduz os mesmos trabalhos, né, para a aveia branca. Provavelmente aí na próxima safra estaremos iniciando alguns trabalhos em cevada forrageira, que é uma alternativa interessante também para a nossa região. A gente entende que possa ser uma cultura viável aí no futuro, né? Então a gente vai buscando aperfeiçoar, melhorar, evoluir esse processo de culturas de inverno, porque a gente percebe que a lavoura ela precisa rentabilizar nos 12 meses do ano. A gente não pode ficar só com o verão como a nossa alternativa. É importante a gente entregar uma lavoura então que seja boa para a soja, que seja boa para o inverno. Então trabalhar uma cultura que não prejudique a outra, né? Então a soja eu consigo fazer bem, a minha cultura de inverno eu consigo fazer bem. Então esses são os trabalhos que a gente conduz. A gente espera que consiga nessa próxima safra fazer o nosso dia de campo no inverno, né? Infelizmente agora a gente não conseguiu fazer no verão. A gente espera no inverno estar conseguindo levar os produtores lá no campo para mostrar o que a gente está trabalhando, mostrar os trigos, as aveias, as culturas, os manejos que a gente vem realizando. Porque a área experimental, sem a visita do produtor, sem a visita dos técnicos também, que fica mais difícil agora, ela perde um pouco o sentido, né? Ela precisa ter esse pessoal lá vendo, porque ela é a ponte de ligação aí da informação com o produtor, que é o nosso consumidor final, né? Com certeza, Felipe, vale ressaltar, você já falou, né, que a gente conta então com os nossos técnicos. Então tudo isso que você explicou, tudo isso que você falou, os nossos produtores podem entrar em contato com os seus técnicos, que eles também vão estar ajudando, né? Ou seja, cada produtor pode entrar em contato com o técnico para esclarecer essas dúvidas e estar auxiliando aí nesse processo, né, Felipe? Perfeito, Luziana. Os nossos técnicos têm acesso a todas essas informações, então o produtor pode ficar bem à vontade de entrar em contato com o seu técnico. Ele vai estar passando as informações, e sempre que surgir dúvida, procure o seu técnico, nos procure, nos ligue. A gente está sempre à disposição então de estar fazendo essa troca de informação com o produtor, que é o nosso dia a dia, né? Estar próximo do produtor, estar próximo do nosso associado.
Felipe, muito obrigado por conversar conosco. Nosso programa, nosso espaço está sempre à disposição aí de vocês para estar trazendo essas e muitas outras informações aos nossos produtores. Obrigado, Luziana, pelo espaço. A gente está sempre à disposição aí do programa Cotrijuc no Campo, está à disposição dos produtores e desejamos aí um bom final de semana a todos. Muito obrigada. Conversamos então com o Felipe Miquelon, ele que é engenheiro agrônomo e coordenador da área experimental da Cotrijuc.